como de costume, estamos gravando e agora oficializamos o boa noite. Segunda-feira, aula de projeto web, e a gente vem aí numa continuidade, né? Já fazemos algumas semanas que estamos falando de digamos assim, de uma atividade que está prosseguindo. Estávamos aqui falando a respeito aliás, né, estamos vindo falando, né, sobre entrevista com o cliente, definir o cliente, e a nossa última etapa, né, fazendo aquele retrocesso, aquele review aí pelo caminho que nós percorremos até este exato momento, né, o nosso último tópico abordado foi a pesquisa de aceitação do público-alvo, né? Então, pelo que eu pude acompanhar aqui nas postagens de vocês, né, eu acho que a grande maioria conseguiu fazer. A gente procurou, né, com essa ideia de utilizar o meu site pessoal e eu como cliente, encontrar, digamos assim, um denominador comum que facilite esse entendimento, né, de algo que possa parecer inicialmente longe, né, distante, abstrato, mas que não é, né? Então, procurei de alguma forma, contribuir para o entendimento, me colocando como cliente. Então, a última atividade, abordando o último tópico, né, que foi a pesquisa de aceitação com o público-alvo, e aí a gente relembra, né, o cliente, o seu produto e o seu público-alvo formam um tripé que sustenta, digamos assim, que alicerça o projeto, né? E aí, pergunta que fica no ar. E agora, o que a gente faz, né? Sabemos quem é o cliente, sabemos qual é o seu produto, sabemos quem é o público-alvo e também já fizemos uma pesquisa de aceitação com este público. E a pergunta que fica no ar agora, e agora? O que nós faremos com esses dados que foram, digamos assim, obtidos através do público-alvo? O que a gente pode fazer com isso? Para que serve essa opinião do público-alvo? Obviamente, né, mediante o tipo de pergunta que vocês fizeram, você já tem uma ideia do que vocês pretendiam aferir, né? E essa etapa, digamos assim, né, o pós-pesquisa de aceitação, ou seja, quando você obtém os dados, as respostas, e aí vem a parte que, digamos assim, vai permitir você transferir esta opinião emitida pelo público-alvo, conectada à necessidade do seu cliente. Isso vai servir como roteiro para você, de fato, desenvolver o seu projeto, a sua aplicação, tudo bem? E esta etapa, digamos assim, esta fase responsável por, na verdade, conectar cliente, público-alvo e a sua opinião, chama-se tabulação de dados. O que é tabular dados? Qual é a finalidade desse contexto, desse conceito de tabulação de dados? Tudo bem? Tabulação de dados é esse processo de pegar os dados obtidos por uma pesquisa, modelar esses dados e servir como referência para criar um projeto, um sistema, um site, uma aplicação. Isso é o que nós chamamos de tabulação de dados, tudo bem? Tem aqui algumas, só um tópico também pequeno, referente, que está no próprio site Multiverso do Saber, que tem ali a definição de tabulação de dados, e aí eu já volto aqui com vocês, tudo bem? Vou aqui compartilhar a tela, pessoal que chegou depois aí, boa noite, gente, tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui só um momentinho, para eu poder falar aqui com vocês rapidamente sobre tabulação de dados. Tela compartilhada, vamos lá. A pergunta do século, né? Estão vendo minha tela, hein? Sim, professor. Bom, perfeito. Bom, eu estou aqui, ó, com o produto do cliente, no caso, o meu site Multiverso do Saber, que ele é o meu produto. Estou diante do meu público-alvo e eu, como cliente, nesse momento, né, faço as duas funções. Vou aqui tentar explicar o que significa a tabulação de dados, embora eu já tenha dito, né?
Bom, tabulação de dados, processo que consiste na extração de dados para posterior modelagem e aplicação em um projeto de desenvolvimento, tá? Veja bem, isso não é uma coisa específica de desenvolvimento de sites, pessoal. Isso aqui é utilizado para qualquer tipo de sistema que você venha desenvolver, né? Na teoria geral aí, na computação clássica, né? Todo sistema informatizado, ele é desenvolvido a partir de um problema para ser atendido. E também tendo como parâmetro o quê? Dados obtidos através de entrevistas, pesquisas, de diversas coletas. E aí, esse montante de dados que você recebe, né, digamos assim, como retorno, como conteúdo dessas pesquisas, é basicamente, por exemplo, o que o Analytics faz para o Google. O que é o Google Analytics? O que o Google Analytics faz? Ele simplesmente, né, o nome já diz, Analytics. É uma ferramenta analítica de dados. Ou seja, faz análise das medidas obtidas a partir de várias pesquisas. E a partir do cruzamento desses dados, vai te dando o quê? Parâmetro para que você possa seguir determinados caminhos nesse desenvolvimento. Ou seja, quanto mais bem feita for a sua pesquisa, mais precisa é a informação que você obtém desse cliente, desse público-alvo, e mais direto você consegue fazer com que o seu produto se conecte à necessidade desse público, venda esse produto e atenda a necessidade do cliente. E à medida que o tempo vai passando, né, à medida que o volume de dados está aumentando, porque é assim, né? Estamos aqui falando de um projeto voltado para o TCC, que é o nosso plano de fundo, mas sempre conectando com a realidade que nos cerca, né, gente? Web e internet, já falamos isso aqui inúmeras vezes. Vocês têm noção do volume de dados que trafega na internet hoje? Vocês têm ideia, né? Até mesmo porque nós já trouxemos aqui em algumas aulas anteriores, né, logo no início das nossas explanações aqui, um levantamento estatístico da internet no mundo hoje, né? A quantidade de usuários que nós temos no mundo, a quantidade, o volume, né, de sites já indexados pelo Google, e acaba sendo, digamos assim, uma consequência um tanto quanto óbvia, né? Uma quantidade muito grande de pessoas acessando a internet o dia inteiro, o tempo todo, por muito tempo, há mais de 20 anos, né? Vale lembrar que a World Wide Web tem 31 anos, né? Não precisamos de uma calculadora científica para deduzir que o volume de dados hoje é estratosférico. E quanto mais dados eu obtenho, maior o universo que eu posso ter para tomar decisões. Porém, eu preciso fazer o quê? Refinar esses dados. Eu preciso converter esses dados em informações, porque o dado não é informação. O dado é um elemento, digamos assim, de medida da informação. É um elemento que compõe informação. Quando eu conecto dados, quando eu contraponho, contrasto dados, quando eu relaciono dados, eu posso, a partir daí, compor uma informação. E com esta informação obtida desses dados tabulados, eu posso ter o quê? Uma estratégia de ação. E é nisso que consiste hoje o universo da internet. O universo dos negócios, o universo dos investimentos. Toda e qualquer decisão hoje na internet, no universo dos negócios, tudo é feito baseado em dados que foram pesquisados, aferidos, cruzados, tabulados, colocados à disposição e a partir desses dados eu tenho o quê? Estratégia, inteligência. Eu acerto praticamente 90% daquilo que eu faço, desde que a pesquisa tenha sido feita de maneira correta, né? Uma pesquisa bem direcionada, ela me retorna dados também direcionados que vão me permitir, vão me proporcionar compor informações precisas. E quando eu tenho informação precisa, eu não aposto, eu simplesmente acerto.
Quando eu aposto no universo de incertezas, eu estou simplesmente jogando pro azar. E aqui não se trata de jogos de azar, se trata simplesmente de uma ciência, né? É o que nós estamos falando, aproveitando o termo da moda, né? Mas que não é moda. O termo ciência de dados é justamente isso. É fazer com que dados que você consiga levantar a partir de formulários, pesquisas, esse tipo de coisa, cientificamente, através das probabilidades e estatística, lhe dê aí, ó, parâmetros com percentuais de acerto muito próximo, não digo 100%, porque não existe 100%, né? Mas muito próximo da exatidão. Então, quando vocês acessam, por exemplo, a assinatura, a conta de vocês no Google, no YouTube, por exemplo, todos os conteúdos que aparecem relacionados ao lado, né, para vocês na tela, aquilo ali é referente a uma pesquisa no histórico de vocês, baseado nos assuntos por tema, gênero, tempo, duração, perfil, faixa etária, é feito um cruzamento desses dados e eles são oferecidos, ou seja, sugeridos mais títulos sobre o mesmo conteúdo ou diretamente relacionado. Nada disso é feito por mera obra do acaso, tudo é feito através de pesquisas que o próprio algoritmo do Google, da Amazon, do Netflix e tudo, repito, tudo que existe hoje no universo digital é baseado nisso, inclusive as nossas aulas aqui na plataforma Microsoft Teams. À medida que vocês se conectam à plataforma, que vocês entram para assistir a aula, que vocês interagem com os canais, vocês estão gerando dados. Dados para vocês também, mas principalmente, prestem atenção, gera dados para vocês, mas principalmente sobre vocês. É disso que se trata a internet hoje. O universo friamente calculado para esse tipo de atividade. Aqui estamos numa plataforma acadêmica, aonde, por exemplo, eu estou ainda, né, fazendo o mesmo procedimento desde o ano passado, crio um formulário aqui para frequência, mas não há necessidade mais disso. Já comentamos isso aqui, por exemplo, a plataforma mede o horário que vocês entram, mede o grau de interação de vocês, tendo como critério vários quesitos, por exemplo, o critério engajamento, ou seja, aonde vocês passam mais tempo, que atividades de comunicação, mensagem que vocês postam, atividades de interação, né? Quando vocês interagem com uma postagem, então tudo isso registra a passagem e a permanência de vocês no Teams, com percentuais, com tempo, com data. Eu posso medir isso por dia, posso medir isso por semana, posso fazer isso por grupos, turma A e turma B, posso fazer isso individualmente. Então, isso, eu não sei, por exemplo, hoje, né, nós somos ainda obrigados a fazer chamada, né, passar um formulário para vocês, mas não haveria necessidade. Basta eu clicar no nome de vocês aqui, pedir o histórico do Teams, ele dá todos os dados de acesso de vocês aqui desde o começo do semestre. E isso como chama? Isso chama-se ciência de dados, isso chama-se análise de dados. Quer dizer, não é análise de dados, né? Isso é um levantamento de dados. A análise de dados será feita do lado de cá. Com base nesses dados, nós analisamos e podemos, por exemplo, emitir uma nota por frequência, por assiduidade, por participação nas atividades, por exemplo, engajamento, enfim, atividades de comunicação. Então, para que servem esses dados? Eu estou aqui exemplificando com o Teams para pegar também uma outra forma de uso dos dados, né, que são tabulados, tá? E aqui, com vocês, não é diferente. Após a pesquisa de aceitação com o público-alvo, vocês vão receber uma série de informações, que nesse caso aqui é apenas uma situação exemplo, né, um caso de uso, mas no TCC de vocês será desta forma. Então, o que é tabular dados? É simplesmente pegar esses dados
que a plataforma retorna para você, ou que o formulário retornou para você, e a partir desses dados, você obter valor dele e montar, né, começar a criar a tua solução. Qual era, ou melhor, qual é o objetivo disso aqui? Melhorar, repaginar, atualizar o site do cliente. E vocês foram consultar o público-alvo para obter parâmetros para fazer essa atualização de uma forma que caia, né, mais ao perfil de, digamos assim, né, do usuário, né, no caso, vocês mesmos. No caso aqui da plataforma Teams, por exemplo, eu posso, com base nesse tipo de retorno, né, com base nos dados que são retornados para nós aqui do uso de vocês, a gente pode, por exemplo, fazer uma estimativa, né? Por exemplo, né, um vídeo postado sobre um determinado assunto e um conteúdo escrito, impresso sobre um determinado assunto. Qual dos dois terão, por exemplo, teria, né, maior adesão, maior visibilidade? Nós não precisamos nem medir, né? Nós já sabemos também há mais de 2 décadas que as métricas da internet afirmam, né, que praticamente 90% do público que acessa a internet prefere ver um vídeo sobre um determinado conteúdo a ler um artigo sobre esse conteúdo. Então, nós também já sabemos, pela análise das métricas, né, das plataformas online, que o usuário da internet hoje, e há um bom tempo, prefere vídeos e não leitura. E uma coisa muito importante também, né, para quem está, digamos assim, engatinhando neste universo, que já é grande, né, nós podemos estar apresentando para vocês algo parcialmente novo, mas parcialmente novo para vocês que estão conhecendo isso agora. Isso aqui já tem maioridade, isso já tem mais de 20 anos, né? Então, isso já está muito bem refinado. Por exemplo, dados demográficos hoje sobre determinado público não adianta. Simplesmente você saber que o teu público vem de uma determinada região não basta. O volume de dados hoje, ele existe não simplesmente para ocupar espaço no banco de dados, é justamente para poder sedimentar cada vez mais. Então, se antigamente nós nos dávamos por satisfeito, por exemplo, né, por saber que o público vinha mais, por exemplo, de uma região, acessava o nosso site vindo de um mecanismo de busca ou, por exemplo, de uma rede social, hoje não é mais essa ou aquela informação, são vários cruzamentos. Quanto mais eu cruzo os dados, mais precisão sobre esse cliente eu tenho. E quanto mais precisão sobre o cliente eu tenho, maior a certeza que ele, por exemplo, pode fechar um negócio comigo, ou pode, né, e aí eu vou entrar um pouquinho na aula de marketing, né, transformar o interesse em um negócio. Porque vale lembrar que aqui estamos numa aula, eu não vendo, né, eu como cliente não estou vendendo nada, mas, por exemplo, isso não é o que a maioria está fazendo. A maioria tem um produto e prefere vender, né? Então, e a diferença aí é o seguinte: quando você tem um site comercial, não basta apenas gerar visibilidade. A visibilidade seria interessante, por exemplo, para um conteúdo como o nosso, como o meu, aqui no caso, que é um site voltado para conteúdo para as aulas. Então, visibilidade seria o meu objetivo final. Mas, por exemplo, vamos lá. Vamos compartilhar, vamos dialogar aqui. Vocês têm um site comercial. Agora, pegando um outro exemplo hipoteticamente, vocês têm um site aí, sei lá, uma imobiliária, uma loja de autopeças, uma perfumaria, um salão de cabeleireiros, um centro de estética, por exemplo. Do que adianta? Do que adianta? Por isso que são fases, tá, gente? São fases que levam a uma maturidade também na análise dos dados. Houve uma época onde a ideia era colocar todo mundo na internet. Ponto. Colocou. Foi a era dos provedores de acesso. O provedor de acesso fazia a ponte entre o mundo real e o universo digital. Então, todos vieram para a internet. Fechou. Maravilha. E durante um bom tempo também,
se entendeu que quanto mais visto, melhor. Tá bom, quanto mais visto, melhor. Então, as campanhas de marketing digital há 20 anos atrás tinham como objetivo maior, único e exclusivamente, gerar volume de tráfego. Volume de tráfego corresponde a quê? Corresponde que um número cada vez maior de pessoas estarão visitando o teu site. Porém, né, como disse, em 31 anos de World Wide Web, nós já temos alguns dados, né, analisados, muito bem digeridos, muito bem depurados, onde já se sabe com precisão que simplesmente aumentar o tráfego necessariamente não basta. Do que adianta você ter, por exemplo, um salão, um site sobre um centro de estética que tem, por exemplo, por hora, 1.000 visualizações por hora e praticamente nenhuma conversão. O que é conversão, pessoal? Isso é um termo que vocês vão ouvir muito na aula de marketing digital no terceiro módulo. Existe o lead. O lead é chamado interesse, quando algum usuário, algum internauta vai até você, né? Não importa se ele foi ou se ele foi atraído, que aí tem duas formas, né? Existe o tráfego orgânico. Tráfego orgânico é aquele tráfego que chega para você, digamos assim, meio que na raça, né? Pela força da maré, ele chegou até você. Existe o marketing de atração, é o chamado inbound marketing, né? Marketing de atração. Marketing de atração, o nome já diz, ele exerce um certo magnetismo. É como se fosse quando você, vamos lá, não sei se vocês já tiveram, por exemplo, quem tem animalzinho de estimação, você chama, ele não vem, né? Digamos assim, mas se você tiver um mimozinho, um biscoitinho, um ossinho, a hora que você mostra para ele, ele já vem. Isso é o chamado, entre aspas, tá? Entre aspas, é uma analogia. O marketing de atração é exatamente isso. É quando você cria um chamariz para o público vir até você. Então, independente de ser orgânico ou de atração, quando você atrai, se isso simplesmente aumentar o volume de visualizações e de acessos, mas em nenhum momento aumentar o número de conversões, que é converter o interesse em um negócio, em uma venda, em um curto espaço de tempo, você percebe que não adiantou, porque não é isso que você quer. Você não quer apenas visibilidade, você quer fechar negócio. E quando você fecha um negócio, entra uma outra variável aí dentro, um outro indicador no marketing digital. É o chamado ROI, né? ROI, retorno sobre o investimento. Return on Investment. É o chamado ROI. Então, no fundo, num site hoje, boa parte dos sites voltados para práticas comerciais não querem apenas visibilidade, não querem apenas volume, porque é diferente do pedágio, né? Quando você está no pedágio na Imigrantes, quanto mais carros passarem ali, maior a arrecadação. Não é isso que fazemos na internet. As pessoas têm que parar, clicar e comprar. Aí eu tenho o interesse, que é o lead, convertido em uma compra. E aí eu tenho a chamada conversão, que se torna o ROI, retorno sobre o investimento. Então, assim, eu acabo antecipando algumas coisinhas que vocês verão em marketing digital, porque o que nós estamos fazendo aqui está diretamente ligado a marketing. E já disse isso algumas vezes. Hoje, praticamente 80%, 70%, 80% do sucesso, né? O que eu chamo sucesso? Ser bem-sucedido na internet hoje está muito mais atrelado ao marketing do que ao desenvolvimento. Mas não vamos falar baixo porque isso incomoda. Essa é uma conversa que gera polêmica. Isso gera uma certa insatisfação, uma certa inquietação, né? Mas é verdade. Haja visto a quantidade de sites comerciais hoje feitos no Wix, no WordPress, que estão muito bem, sem nenhuma linha de código programada. Ponto. Ponto. Então, se aqueles que entendem de marketing, de publicidade, estão investindo na web sem programar, já passou da hora, e já falei isso aqui, do programador se interessar por marketing e fazer o mesmo, né? Vamos trocar, né?
chumbo trocado não dói. Se o profissional de negócios cria uma plataforma e vende, por que não que o profissional de TI se apropriar também do conhecimento de marketing e se tornar mais competitivo? Isso é importante. Então, criei várias situações aqui para exemplificar a necessidade da tabulação. E o que é a tabulação? É simplesmente pegar os dados obtidos dessa pesquisa e, a partir dele, partir para o mercado, partir para o ataque, começar a fazer a sua página. Acerta daqui, acerta dali, é óbvio, né? Você monta, né? Faz um teste, vê se ficou bom, coloca para aprovação do cliente, coloca para aprovação novamente do público-alvo, e isso se retroalimenta, gente. Essa pesquisa de opinião aqui, ela nunca termina, tá ok? Isso é eterno. Quem tem um site hoje, quem tem um produto, na verdade, não é um site, quem tem um produto no mercado, está o tempo todo sendo avaliado pelo público-alvo. Qualquer sinalização de que algo não está a contento, precisa voltar e aprimorar. Todo produto precisa ser aprimorado constantemente. Isso aqui, ó, é um círculo, é um fluxo. Desenvolveu, testou, aprovou, beleza. De tempos em tempos, você precisa fazer essa pesquisa de aceitação, para que você continue mantendo o seu perfil de aceitação. E sempre que você perceber que precisa alterar, você altera. Basicamente, né, eu não estou falando nada inédito. É só vocês prestarem atenção na internet que vocês acessam todos os dias. Dificilmente, ou aliás, eu acho que é impossível você fazer hoje, acessar um site sobre uma área comercial que no final não tenha uma área para você avaliar o serviço que você acabou de utilizar. E não é apenas na internet. Boa parte do comércio hoje faz isso há um bom tempo, né? Tudo bem que agora, aí, por conta da pandemia, as pessoas evitam ficar usando telas touchscreen desnecessariamente, então muitos pulam, né? Mas, por exemplo, você vai na Droga Raia, você vai na Drogaria São Paulo, você tem ali no terminalzinho do caixa uma telinha para você poder avaliar o atendimento, para você avaliar algumas questões. Então, isso hoje faz parte do chamado, como é que fala? É a pesquisa de aceitação. São dois tipos de pesquisa que o serviço, agora estou falando especificamente de internet. É a pesquisa da aceitação, tá? Que você joga para o público para ver o que ele retorna para você, e isso tem que ser feito periodicamente, tá, gente? Isso não para. Isso não é no desenvolvimento, isso também é para o pós-desenvolvimento. Depois de pronto, você continua colocando isso para ser avaliado, não toda hora, mas, vamos lá, de tempos em tempos, porque você precisa se manter ativo, competitivo, porque se você parar, o tempo passa, né? E como dizia Sêneca, enquanto hesitamos, a vida prossegue. Então, a gente precisa estar o tempo todo colocando o nosso produto para ser reavaliado, porque nós precisamos ser reavaliados o tempo todo. É isso. Então, além da pesquisa de aceitação do produto, nós temos também a comprovação social. Porque tem aceitação é aquele que está avaliando para ver se, digamos assim, se está de acordo com o teu site ou coisa e tal. E tem aquela pesquisa também que é o que nós chamamos de confirmação social. Quando você entra, por exemplo, vamos lá, o que é a confirmação social? Vou pegar um exemplo aqui muito usado pelo marketing, né? Mercado Livre, né? Para quem tem hábito de usar Mercado Livre, o Mercado Livre, eu não estou aqui fazendo propaganda do Mercado Livre, mas o Mercado Livre já é um site de compras, né? Um site, uma plataforma de e-commerce consolidada, muito confiável. E por que o Mercado Livre é confiável? Porque ele se faz valer justamente desses princípios que eu estou mencionando aqui, né? Primeiramente, que ele está o tempo todo, né, confirmando, o tempo todo se testando perante o público. Então, ele, como empresa, como mercado, né, digamos assim, livre mesmo, né, o trocadilho do nome, ele o tempo todo, tudo que você faz ali, ele pede a tua opinião. Pede ele, Mercado Livre, e aqueles que anunciam no Mercado Livre.
E você, quando vai comprar alguma coisa, e se você é um usuário, né, atento, antes de concluir o negócio, você vai aonde? No histórico do vendedor, para você ver quais são as qualificações que ele tem. Essa qualificação é uma comprovação social, isso garante credibilidade. E esta comprovação social é feita como? Toda vez que alguém compra algo, vai um questionário para avaliar se o produto chegou bem, se você foi bem atendido, e aquilo vai gerando um histórico, que é a mesma coisa que os insights nossos aqui na plataforma Teams. Vai dizendo quem você é pela conduta praticada ao longo da sua linha do tempo. Isso, numa ferramenta de análise métrica, nós podemos também chamar de comprovação social. Aquilo comprova para a sociedade que o que você está oferecendo tem qualidade, que você é confiável. Então, você tem a possibilidade de entrar ali e, antes de concluir um negócio, você avaliar pelo histórico, pelas métricas, pelos insights da plataforma, se aquilo ali é de confiança, se o vendedor tem credibilidade, é idôneo, e se eu posso fechar realmente negócio. Pronto, vou lá e fecho. Então, assim, né, quando nós estamos falando aqui de um projetinho menor, tal, vem aqui o TCC, basta olhar esse tipo de coisa e se orientar por aí. É assim que funciona. Se você montar um site, não importa que seja para algo grande ou um pouco menor, e se fazer valer dessas mesmas intenções, a possibilidade de dar errado é mínima, porque você está simplesmente usando o quê? As regras deste jogo hoje na internet. É assim que você ganha credibilidade, é assim que você oferece confiança para o cliente. Por exemplo, você entra na Amazon, os algoritmos da Amazon sabem mais sobre você do que a sua mãe. Por quê? Porque é um banco de dados também, um banco de métricas, né? Na verdade, não são apenas dados, são dados analíticos, né? Que são analisados metricamente com ferramentas de análise de estatísticas pesadas, né, gente? É muito grande isso. E isso vai te dando o quê? Cada vez mais precisão. E esse tipo de precisão te dá a falsa impressão de que você está comprando numa loja que está no lado da tua casa, que o proprietário conhece você desde criança. Isso, no universo digital, chama-se fidelização. Fidelização e personalização. Dá um aspecto de muita proximidade, embora ninguém te conheça. Ninguém na Amazon sabe de fato quem você é. São algoritmos que fazem esse processo. Que lembra muito, né, aquele comércio na esquina de casa, que você vai lá, você conhece o balconista, o caixa, o dono, o gerente, que todo mundo te conhece porque você está ali sempre. E o que nós temos hoje na internet, nesses portais corporativos, é simplesmente através dos algoritmos conseguir transmitir a mesma impressão como se você estivesse sendo atendido naquela padaria na esquina da tua casa que você conhece o proprietário desde que você nasceu. Porque ele sabe quem você é, porque você está sempre ali. As grandes plataformas hoje, através dos algoritmos e das suas métricas, né, que tabulam dados o tempo todo, dão esta impressão de que você é próximo. Pô, ele é parceiro, todo mundo conhece. Não, nem sabe quem você é. Nem sabe quem você é. Você é um número. É, é uma parte de um vetor entre milhões e milhões e milhões e milhões. Mas o cruzamento de dados, o cruzamento desses dados analisados e milimetricamente bem ajustados, dão esse viés assim de proximidade, como se você fosse, digamos assim, o cara da Amazon, o cara da Netflix, não é, é apenas números. Então, agora descendo, né, vamos descer aqui para o andar, para o térreo, né, e vamos voltar ao nosso patamar aqui, menor, que é só um projetinho, um exemplo. Eu criei várias situações aqui para me fazer entender. Pergunta, voltando aí para vocês. Retornando aí. Os senhores estão aí?
tabulação de dados, consegui fazer sentido? Deu para entender o que é tabular dados e para que serve? Porque, na verdade, não é bem entender, é enxergar o porquê, né? O que se faz com a tabulação de dados? Deu para entender, pessoal? Consegui conectar sentido para vocês aí? Sobre essa questão da tabulação de dados? Perfeito. Beleza. Ó, eu recebi várias mensagens de vocês aí ao longo da semana, né? A respeito de como eu faria para ter acesso, né? À tabulação de dados de vocês, porque, na verdade, vocês me fornecendo o link, eu consigo responder o formulário, mas eu não conseguiria ter acesso à tabulação, aos dados em si, para que eu possa ver os dados tabulados. Então, para simplificar, eu não pedi print, só para que a gente não complicasse um cenário simples. Mas com o link, eu falei para a maioria que perguntou, para a maioria não, para todos que perguntaram, eu respondi da seguinte forma: basta colocar o link, está ótimo, mas com o link eu não vou ter acesso aos dados, apenas a resposta do formulário. Então, a próxima etapa aqui, para que a gente possa, digamos assim, né, só continuar isso aqui, eu preciso agora sim que vocês me coloquem, né, me retornem os dados tabulados, que já estão lá, Pergunta, vocês conseguem acessar isso? Vocês sabem onde ficam isso nos formulários que vocês fizeram? A parte dos dados tabulados? Se não, abro um aqui e mostro para vocês. Tudo bem? E aí eu preciso que vocês coloquem isso para mim. Aí eu vou abrir uma outra aba, né, uma outra funçãozinha, um outro exercício, para vocês postarem apenas a parte tabulada. Tudo bem? Para aí depois a gente fazer, eu mesmo vou dar uma olhada, né? Porque, claro, né, gente, as primeiras vezes que nós fazemos isso, na verdade, a gente acaba cavando um buraco, essa que é a grande verdade, né? A gente acaba criando algumas perguntas que às vezes podem, não estou dizendo que foi isso, tá? Que eu não consegui ver todos, eu vi alguns, né? Às vezes, dependendo da pergunta que nós fazemos, responde, mas não responde, porque não traz uma informação que nos é pertinente naquele momento. Então, eu vou criar uma outra tarefinha só para vocês postarem agora a parte tabulada, com print, porque eu não sei, aí eu precisaria dar uma olhada, eu não sei se a plataforma aqui na Microsoft permite compartilhar os dados tabulados, eu acho que não. Então, vocês teriam que dar um print na tela e colocar ou num documento do Word, ou numa planilha, enfim, da forma como vocês preferirem, tudo bem? Valeu, Igor, perfeito. Quem colocou num arquivo do Word, está ótimo. Eu só vou colocar como, né, a maioria que me perguntou, eu disse para simplificar, né, que colocasse apenas o link. Agora eu vou abrir uma outra tarefa só para vocês postarem essa parte tabulada, tudo bem? Beleza? Ó, e vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou colocar para vocês aqui um link que eu acho que acaba encaixando bem para o momento que nós estamos aqui, né? O ano passado, por volta de... Foi justamente, né, exatamente nesta época do ano, foi em maio do ano passado, eu convidei o CEO do portal Festa Lab, que eu acabei conhecendo por acaso, né? Foi justamente ali no primeiro auge da nossa pandemia, foi em maio do ano passado, entre maio e julho, né? E o que é o portal Festa Lab? O portal Festa Lab é um portal, né, obviamente, que ele permite que você se cadastre e crie, digamos assim, comemorações online. Então, por exemplo, vamos lá, no auge, né, da pandemia ano passado, eu me vi diante da seguinte situação, porque maio, para mim, é um mês um pouco diferente, né, porque minha filha faz aniversário em maio, minha esposa faz aniversário em maio, eu faço aniversário em maio, eu falei, meu, minha filha é pequena, né, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa naquela época da pandemia, no auge, né, então, entrei no portal Festa Lab, que eu nem conhecia direito como era, fiz ali o cadastro e você gera uma festa online. Ela dispara o horário, né, data e hora, e num determinado horário você cria ali, o pessoal canta parabéns, você só não vai poder mandar bolo por e-mail, mas tudo bem, nem por WhatsApp. Mas valeu pela brincadeira. Mas eu achei a iniciativa tão bacana que eu, né, quando retornou para mim a pesquisa de satisfação, olha aí, eu recebi por e-mail, né, uma pesquisa de satisfação para eu avaliar o serviço do Festa Lab. E aí eu avaliei o Festa Lab, né,
E no meio da resposta, eu sugeri, eu fiz um convite. Eu fiz um elogio, claro, e me coloquei querendo conhecer, né, o idealizador do portal, porque eu achei uma iniciativa muito bacana. E eles me responderam, entraram em contato comigo, a gente acabou trocando algumas informações, algumas mensagens por e-mail, depois por WhatsApp, e aí surgiu a ideia de convidar, né, o CEO do portal Festa Lab para vir aqui conosco para dar para participar, né, numa live palestra. E ele veio, foi justamente, se não me falha a memória, em maio do ano passado. E eu confesso que eu não tinha noção da dimensão do portal Festa Lab, né? E aí a ideia, quando eu o convidei, era justamente para gerar este tipo de assunto, né? Porque o Festa Lab, ele surgiu de uma alternativa durante a pandemia, porque eles não trabalhavam com festas online, eles trabalhavam realmente com festas, ah, com produto para festas, né? E aí veio a pandemia, as festas, entre aspas, acabaram, né? Realmente acabaram. E eles entraram nesse segmento digital apenas para não se perderem de vista. E a coisa aconteceu, surpreendentemente, praticamente eles começam e a coisa explodiu. E eu o convidei para vir aqui participar conosco de uma live palestra, e justamente numa época que nós estávamos falando sobre cliente, produto e tabulação de dados. E é uma startup também, né? O portal Festa Lab surge de uma startup. E eu acho muito interessante a maneira como ele lida com essa questão de obter dados, né, digamos assim, dos clientes, e como surgiu o Festa Lab como startup. Eu até me assustei um pouquinho, porque eu não tinha noção da dimensão, né? E aí eu não vou entrar em detalhes, que eu vou fornecer o link para vocês aqui, para vocês assistirem a palestra dele. Não é rápida, não é muito longa, não, porque um cara é muito ocupado, então ele conseguiu ficar conosco aqui por cerca de 1 hora. Mas, assim, detalhes, né, de como ele criou o portal Festa Lab, a startup, como ele iniciou uma startup, quais são os processos que você tem que passar para criar uma startup e, assim, como você valida a sua ideia, né? Porque validar a ideia é justamente o que nós estamos fazendo aqui. É você ter um público e você precisa validar se o teu projeto, a tua ideia, a sua startup, se ela realmente vai ser aceita. Então, eu achei a abordagem dele tão bacana que eu vou compartilhar esse link aqui com vocês, porém, eu nunca fiz essa experiência aqui no Teams. Como isso foi criado para uma turma que está arquivada, eu não sei se esse link vai dar certo, se vai dar acesso para vocês. Se não der, vocês me avisem que eu baixo e coloco no YouTube, né? Porque é uma turma de praticamente 1 ano atrás, essa turma não está mais aqui, já foi arquivada, e eu não sei se a plataforma Teams mantém esses links ativos, tudo bem? Preste atenção nesse processo de startup, porque é um tema muito na moda. As pessoas usam a palavra startup, assim, eu acho que como hobby, né? O que é uma startup de fato, né? O que caracteriza uma empresa de tecnologia para ser considerada startup? É apenas a inovação? Como é que você realmente valida uma startup? Como é que uma startup, em menos de 1 ano, consegue, sei lá, arrecadar US$ 1,5 milhão? Vocês vão perceber que, enfim, porque eu acabei conhecendo o Festa Lab justamente porque apareceu em número 1 do Google, né? Eles estavam no ranking do Google em primeiro lugar e eles são, né, estavam no auge ali, no caso, com o portal do UOL e também no Estadão. E, enfim, né, tudo bem que ninguém imaginava que a pandemia ia acontecer na sequência, mas eles receberam um aporte aí de mais de US$ 1 milhão de vários investidores de diversos segmentos. Então, vale a pena vocês ouvirem, né, o ponto de vista de um jovem que, tudo bem, né, tem uma formação, assim, um pouco diferente, claro, um cara que já morou fora do país, embora jovem, mas que num segmento relativamente simples, conseguiu realmente arrebentar. Não sei, preciso até fazer um contato com ele 1 hora dessa para ver como está, porque uma coisa, né, isso foi o ano passado, em maio, né? Como está o Festa Lab hoje, depois de 1 ano, e praticamente nós estamos aí com 1 ano e 3, 4 meses, né? 1 ano e 3 meses, né, do decreto de estado de emergência de uma pandemia, né? Porque também
Tudo bem que, por mais que o investimento tenha sido alto, né, a conta, enfim, fica diferente. Mas vou compartilhar o link com vocês aqui, para que vocês possam ver essa entrevista e tirarem daí também algumas questões importantes para esta etapa de vocês que tem TCC, dessa parte aqui de entrevistar cliente, de buscar informações de cliente, porque o portal Festa Lab, ele sai justamente disso, né? Ele precisou realmente consultar o público-alvo para saber se a ideia que ele tinha na startup que ele desenvolveu, se ela realmente sobreviveria. Porque antes de investir de fato, ele pegou a ideia da startup e foi ao público, ver se tinha uma aceitação. E ele percebeu que tinha, então, vamos investir. Investir o capital próprio, né? E depois conseguiu recuperar. Tudo bem? Vou compartilhar esse link com vocês, vou estar aqui na plataforma e me avisem se vocês estão conseguindo ou não acessar o link. Por via das dúvidas, eu já baixei no meu computador, porque eu não estava nem conseguindo localizar esse link aqui no Microsoft Teams. Eu tive que ir direto na stream da Microsoft e localizei. Agora, se o link vai funcionar, eu não sei. Já estou disponibilizando para vocês aqui, ó, só um minutinho. Vou deixar aqui direto, ó. Deixa eu compartilhar aqui, um instantinho. Testem aqui, ó, vou colocar no chat. Por favor, façam. Se eu testar, vai funcionar. Para mim, não vale, porque eu fui o criador da reunião. Agora, eu quero saber se vocês terão acesso, porque vocês não eram desta turma. Isso foi o ano passado. Cliquem no link aqui, ó, façam um teste, vejam se vocês conseguem ter acesso a esse vídeo aí. Por favor. Alguém me dá esse feedback aí. Alguém acessou aí, senhores? Calma aí, professor, eu tô entrando para ver se vai. Eu acho que não vai dar, porque o ano passado mesmo, a turma da manhã, né, que eu tinha essa aula de manhã, eu passei esse link para a turma da manhã, já não permitiu, porque isso... Mas aqui permitiu sim, dá para ver. Permitiu? Aham. Beleza, então, pessoal, ó, eu vou deixar para vocês assistirem aí, tá? Continuo por aqui, porque é interessante ouvir a história dessa startup, porque eu realmente não sabia do porte deles. Assistam aí, né, provavelmente aí é 1 hora que tem duração, até o final da aula, que aí tem algumas coisas que eu acho que são muito que são importantes, mas são muito úteis para esse processo de desenvolver um TCC e fazer disso realmente uma ideia legal. Então, façam um bom proveito aí da reunião, dessa palestra. Espero que vocês gostem, porque realmente eu vou até procurar localizar novamente o Eric Santana, né? Embora nem sei se ele está no Brasil, porque ele passava mais tempo fora do Brasil do que no Brasil. Na época do contato, eu dei sorte porque ele estava no Brasil na época que o visto estava difícil para sair. Mas ele não vai muito de ficar no Brasil, não. Então, aproveitem aí a gravação e qualquer dúvida a gente está por aqui. Tudo bem, gente? Vou finalizando aqui a gravação. Curtam aí o vídeo, que aí tem informações que eu tenho certeza vão ser muito úteis para vocês nessa questão do TCC e também como fechamento em cima desse assunto de, enfim, tabulação, entrevista, tudo que nós falamos até agora, eu procurei abordar muito isso na palestra com ele, justamente para que eu pudesse usar isso depois como material de apoio para a aula. Pessoal, aproveitem o vídeo aí. E eu permaneço por aqui até as 23 horas, parando aqui a gravação. Até a próxima. Estou parando aqui a gravação, daqui a pouco eu disponibilizo o formulário de frequência aí.